Milionário chinês forçou casar com mendiga, mas na lua de mel descobriu que ela era... Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Marcelo Albuquerque observava a cidade de São Paulo do alto de seu escritório no 502º andar. Dali, podia ver o contraste entre os arranha-céus espelhados da Avenida Paulista e as periferias que se estendiam até onde a vista alcançava. Aos 45 anos, ele era o CEO da Albuquerque Investimentos, uma das maiores empresas de capital aberto do Brasil. Suas decisões movimentavam bilhões e afetavam a vida de milhares de pessoas, algo que ele raramente parava para considerar. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Denise, sua secretária. Senhor Albuquerque, a reunião de emergência está pronta. Todos o aguardam na sala de conferência. Marcelo ajustou sua gravata italiana, deu uma última olhada para seu reflexo no vidro da janela e dirigiu-se para a reunião. Sabia que o assunto era grave. Nos últimos 3 meses, denúncias sobre práticas predatórias de sua empresa haviam vazado para a imprensa. Investidores estavam nervosos, ações despencavam e sua reputação, construída ao longo de 2 décadas, desmoronava a cada manchete negativa. Ao entrar na sala, foi recebido pelos rostos tensos de sua equipe executiva. Cecília Menezes, diretora de marketing, foi a primeira a falar assim que ele se sentou. Marcelo, os números não mentem. Perdemos 38% de valor de mercado em 45 dias. Os investidores estão pulando fora. Precisamos de uma estratégia radical para reverter isso. E o que vocês sugerem? Já contratamos as melhores agências de relações públicas do país, respondeu Marcelo, impaciente. Ricardo Vasconcelos, seu diretor jurídico e amigo de longa data, pigarreou antes de falar. Comunicados de imprensa e doações não são suficientes. As pessoas veem você como um símbolo da desigualdade, da ganância. Precisamos humanizar sua imagem, transformar o vilão em herói. Marcelo soltou uma risada seca. E como pretendem fazer essa mágica? Cecília deslizou uma pasta pela mesa. Temos um plano, ousado, mas com potencial para mudar completamente a narrativa. Marcelo abriu a pasta e franziu o senho ao ler a primeira página. Isso é uma piada? De forma alguma, respondeu Cecília, mantendo o profissionalismo. Propomos um casamento, uma união que demonstre compromisso social, humildade e transformação. Casamento? Com quem? Minha namorada atual é uma modelo internacional. Casarmos agora só reforçaria a imagem de ostentação. Ricardo interveio. Não estamos falando da Vanessa. Estamos propondo algo muito mais impactante. Um casamento com alguém que simbolize o oposto de tudo o que você representa atualmente. Marcelo olhou para os rostos ao redor da mesa, esperando que alguém quebrasse o silêncio com uma risada, revelando que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Ninguém o fez. Você quer que eu me case com uma pessoa em situação de rua, uma mendiga? A incredulidade em sua voz era palpável. Preferimos o termo pessoa em vulnerabilidade social, corrigiu Cecília. E sim, é exatamente isso. Imagine as manchetes. Bilionário casa-se com mulher em situação de rua e promove verdadeira transformação social. Seria o golpe de mestre para reconstruir sua imagem. Marcelo levantou-se bruscamente, ajeitando o terno Armani de R$10.000. Vocês perderam a cabeça. Minha vida pessoal não está à venda. Sua empresa está, retrucou Ricardo, com a franqueza que só um amigo de 3 décadas poderia ter. Em 6 meses, se continuarmos nessa tendência, a Albuquerque Investimentos será apenas um capítulo nos livros de administração sobre como gigantes podem cair. Marcelo caminhou até a janela, tentando processar a proposta absurda. Porque, trás do vidro, a cidade pulsava, indiferente ao seu dilema pessoal. Pensou em seu pai, Arnaldo Albuquerque, que havia começado com uma pequena corretora no centro de São Paulo, nos anos 80, e nas noites em que o vira trabalhar até o amanhecer. O império que herdara e expandira estava agora ameaçado. Como funcionaria isso na prática? Perguntou finalmente, sem se virar. Cecília explicou o plano.
Escolheriam cuidadosamente uma mulher em situação de rua, alguém com aparência limpa, sem vícios aparentes, preferencialmente jovem e articulada. Ofereceriam uma quantia generosa, um contrato de confidencialidade e, após um período determinado, um divórcio discreto com uma pensão vitalícia. Tudo seria apresentado ao público como um romance improvável, um encontro de almas que transcendeu as barreiras sociais. Já temos algumas candidatas em mente, concluiu ela, passando mais algumas fotos. Marcelo examinou as imagens, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Mulheres de diferentes idades, todas com olhares que misturavam desamparo e dignidade. A última foto, porém, chamou sua atenção. Uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos cacheados grisalhos prematuros, pele morena e olhos penetrantes que pareciam desafiar a câmera. Quem é ela? Perguntou, apontando para a fotografia. Luísa Silva. Costuma ficar nas proximidades da Praça da Sé. Pelo que apuramos, está em situação de rua há aproximadamente 2 anos. É articulada, educada e mantém uma aparência relativamente cuidada considerando suas circunstâncias. E vocês acham que ela aceitaria isso? Por R$200 mil e uma pensão vitalícia depois? Quem não aceitaria? Respondeu Ricardo. Marcelo continuou observando a foto de Luísa. Havia algo naquele olhar que o intrigava, uma força que parecia deslocada em alguém que vivia nas ruas. E se ela for uma golpista? Se vender nossa história para a imprensa? Se tiver um passado comprometedor? Já verificamos o que foi possível. Não há registros criminais, e o contrato que ela assinará será a prova de qualquer tentativa de extorsão, garantiu Ricardo. Além disso, manteremos alguém monitorando-a constantemente. Marcelo voltou para a mesa e sentou-se, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. Parte dele se revoltava contra a ideia de transformar algo tão pessoal quanto um casamento em uma estratégia de marketing. Outra parte reconhecia a genialidade do plano. Quanto tempo temos? Os próximos resultados trimestrais serão divulgados em 6 semanas. Se quisermos impacto antes disso, precisamos agir rápido. Após alguns minutos de silêncio, Marcelo assentiu. Façam os preparativos, mas quero conhecê-la pessoalmente antes de qualquer abordagem oficial. Quero olhar nos olhos dessa, Luísa, e ter certeza de que ela entende no que está se metendo. Quando a reunião terminou, Marcelo permaneceu sozinho na sala de conferência. Pegou novamente a foto de Luísa e estudou-a com mais atenção. Como uma mulher com aquele olhar tinha acabado nas ruas? O que havia por trás daqueles olhos desafiadores? Naquela noite, em seu apartamento de cobertura no Jardim Europa, Marcelo não conseguiu dormir. Entre goles de uísque importado, ele se perguntava se tinha enlouquecido ao concordar com aquele plano. Seu celular vibrou com uma mensagem de Vanessa, perguntando quando ele voltaria a Paris. Marcelo não respondeu. Em sua mente, já ensaiava como terminaria aquele relacionamento sem criar mais um escândalo. Na tela de seu notebook, a imagem de Luísa o encarava, como um enigma que ele precisava decifrar antes que fosse tarde demais. A manhã estava fresca quando o motorista de Marcelo estacionou a Mercedes blindada a uma distância segura da Praça da Sé. Vestido com roupas simples para não chamar atenção, calça jeans e camisa polo, itens que raramente usava, Marcelo sentiu-se deslocado ao pisar nas calçadas do centro histórico de São Paulo. Tem certeza de que quer fazer isso sozinho? Senhor? Perguntou Paulo, seu motorista e segurança pessoal há mais de 10 anos. Tenho. Fique por perto, mas mantenha a distância. Preciso que esse primeiro contato seja o mais natural possível. Segundo as informações levantadas pela equipe, Luísa costumava passar as manhãs perto da escadaria da catedral, às vezes lendo livros doados, outras vezes apenas observando o movimento. Marcelo caminhou entre ambulantes e transeuntes, sentindo-se estranhamente exposto, sem seu terno blindado de formalidade. Foi quando a viu. Sentada em um banco desgastado, Luísa usava um vestido simples, mas limpo, e tinha os cabelos presos em um coque improvisado. Em suas mãos, um livro surrado, cujo título
Marcelo não conseguiu identificar de longe. Havia algo em sua postura que destoava completamente do ambiente ao seu redor, uma dignidade silenciosa que o impressionou. Aproximou-se devagar, ensaiando mentalmente o que diria. Todas as frases que havia preparado pareciam agora artificiais e inadequadas. Quando estava a poucos metros, Luísa ergueu os olhos do livro. O olhar penetrante da fotografia era ainda mais intenso pessoalmente. "Posso ajudá-lo em algo?" perguntou ela com uma voz firme que o surpreendeu. Marcelo hesitou. "Na verdade, eu gostaria de conversar com você, se não se importar." Luísa fechou o livro, mantendo o dedo entre as páginas para marcar onde parou. "Sobre." "É complicado. Podemos tomar um café? Há uma lanchonete ali na esquina." Ela o estudou por um momento com uma expressão que misturava curiosidade e cautela. "Não costumo sair por aí com estranhos, especialmente homens bem vestidos que aparecem do nada, querendo conversar." Havia uma ponta de ironia em sua voz. "Meu nome é Marcelo Albuquerque, e acredite, o que tenho para propor pode mudar sua vida." Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos dela ao ouvir seu nome. "O Marcelo Albuquerque? O mesmo das manchetes recentes." Ele assentiu, desconfortável. "Interessante," ela disse, levantando-se. "Agora estou curiosa. Vamos a esse café, Sr. Albuquerque, mas só porque quero." Ouvir que proposta absurda um homem como você teria para alguém como eu. A lanchonete era simples, com mesas de fórmica e bancos de plástico. Marcelo pediu 2 cafés e, após a garçonete se afastar, respirou fundo. "Senhorita Silva." "Como? Sabe meu sobrenome?" interrompeu ela, estreitando os olhos. "Esse é parte do ponto. Sei seu nome. Sei que está em situação de rua há aproximadamente 2 anos e sei que costuma ficar aqui na região central. Você mandou-me investigar por quê?" Marcelo percebeu que havia começado mal. "Olha, vou direto ao ponto. Estou em uma situação complicada. Minha empresa está enfrentando uma crise de imagem e meus assessores sugeriram uma estratégia incomum para reverter isso." Luísa tomou um gole de café, mantendo os olhos fixos nele. "E eu faço parte dessa estratégia?" "Sim, eles sugeriram que eu me case." "Parabéns, mas ainda não entendi o que isso tem a ver comigo." Marcelo baixou a voz. "Eles sugeriram que eu me case com alguém como você. Alguém em situação vulnerável. A ideia é mostrar que sou capaz de enxergar além das aparências, de me conectar com realidades diferentes da minha." Luísa colocou a xícara na mesa com um baque surdo. Por um momento, Marcelo pensou que ela jogaria o café em seu rosto, ou simplesmente sairia indignada. Em vez disso, para sua surpresa, ela começou a rir. Uma risada genuína que atraiu olhares das mesas vizinhas. "Isso é sério? Você veio até aqui para me propor um casamento de fachada?" Ela balançou a cabeça, incrédula. "E quanto me pagaria por essa transformação de imagem?" R$ 200.000 imediatamente após a cerimônia, mais uma pensão vitalícia após o divórcio, que aconteceria em 1 ou 2 anos. Luísa parou de rir, seu semblante tornando-se sério. "O que eu teria que fazer, exatamente? Aparecer em alguns eventos sociais, algumas entrevistas, fingir que realmente nos apaixonamos. Depois, seguiríamos nossas vidas separadamente." "E você acha que isso vai funcionar? Que as pessoas vão acreditar nessa história absurda?" Marcelo deu de ombros. "As pessoas acreditam no que querem acreditar. Um bilionário que se apaixona por uma mulher em situação de rua é o tipo de conto de fadas moderno que a mídia adora." Luísa o observou em silêncio por um longo momento, como se estivesse avaliando não apenas a proposta, mas o homem à sua frente. "Por que eu?" perguntou finalmente. "Deve haver milhares de mulheres em situação de rua em São Paulo." A pergunta pegou Marcelo desprevenido. Ele não tinha uma resposta pronta porque, honestamente, tinha se perguntado a mesma coisa desde que vira sua fotografia. "Não sei ao certo, talvez pelo modo como você se porta, pela dignidade que mantém mesmo nas circunstâncias atuais. Ou talvez..." Ele hesitou. "Talvez pelo seu olhar. Há algo nele que parece desafiador." A resposta pareceu surpreendê-la.
Luísa pegou sua bolsa gasta e tirou de dentro um pequeno caderno igualmente desgastado. Antes de responder, quero que leia isso. Ela abriu o caderno em uma página específica e o empurrou na direção dele. Marcelo pegou o caderno com hesitação. Era um diário, escrito à mão em uma caligrafia elegante. Dia 578. As pessoas passam por mim como se eu fosse invisível. Sou apenas mais uma sombra na paisagem urbana, mais um obstáculo no caminho. Mas observo-as, absorvo suas histórias fragmentadas, seus diálogos incompletos. Hoje um executivo parou perto de mim para atender uma ligação. Falava sobre milhões como quem fala sobre trocados, enquanto ignorava completamente o homem deitado, a poucos metros enrolado em papelões. Há uma desconexão fundamental nessa cidade, uma cegueira seletiva que permite que tantas tragédias se desenrolem em plena luz do dia, invisíveis para quem não quer ver. Quando Marcelo ergueu os olhos, do diário viu que Luísa o observava atentamente. Você escreve bem, comentou genuinamente impressionado. Muito bem, na verdade. Já fui escritora, ela respondeu simplesmente, antes de tudo desmoronar. Aquela informação não constava no relatório sobre ela. Marcelo sentiu-se intrigado. O que aconteceu? Isso não faz parte da sua proposta. De negócios, faz? Minha história pessoal. Não, mas estou curioso. Então guarde sua curiosidade para depois, caso eu aceite sua proposta absurda. Ela pegou o diário de volta. E se eu aceitar, quero adicionar algumas condições ao contrato. Marcelo assentiu, surpreso com a segurança com que ela negociava. Quais? Primeiro, quero liberdade para continuar escrevendo. Segundo, quero acesso a uma biblioteca substancial. Terceiro, ela fez uma pausa, como se avaliasse se deveria prosseguir. Quero que você leia o que eu escrever. Não tudo, mas o que eu julgar importante. Aquelas não eram as condições que Marcelo esperava. Pensou que ela pediria mais dinheiro, joias, roupas de grife. Isso é incomum, mas aceito suas condições. Ainda não. Disse que aceitei, ela retrucou. E vai aceitar? Luísa olhou pela janela da lanchonete observando o movimento da praça. Depois de um longo momento, voltou a encará-lo. Vou. Não pelos 200 mil, nem pela pensão, embora não vá fingir. Que não preciso do dinheiro. Vou aceitar porque tenho curiosidade em ver até onde essa farsa pode ir e o que posso aprender sobre pessoas como você no processo. Marcelo estendeu a mão que ela apertou firmemente. Temos um acordo, então. Sim, Sr. Albuquerque, temos um acordo. Agora, se vai me transformar em sua esposa, sugiro que comecemos com algo básico. Me chame de Luísa. Quando saíram da lanchonete, Marcelo notou Paulo observando-os discretamente do outro lado da rua. Fez um sinal sutil, indicando que estava tudo bem. Olhou para Luísa, que caminhava ao seu lado com uma postura ereta que desafiava suas circunstâncias, e perguntou-se em que exatamente tinha se metido. Aquela mulher era muito mais do que aparentava ser, e algo lhe dizia que os próximos meses seriam muito diferentes do que ele e sua equipe haviam planejado. As 3 semanas que antecederam o casamento passaram como um turbilhão. Luísa foi instalada em um apartamento provisório em Pinheiros, onde uma equipe completa de profissionais trabalhou intensamente em sua transformação. Estilistas, cabeleireiros, nutricionistas, professores de etiqueta e até mesmo um coach de comunicação foram contratados para prepará-la para seu novo papel. Cecília supervisionava pessoalmente cada detalhe, satisfeita com a escolha de Marcelo. Luísa era o que ela chamava de diamante bruto, inteligente, articulada e com uma beleza natural que, uma vez lapidada, brilharia nos eventos sociais. Não quero que ela pareça artificial, instruiu Marcelo durante uma reunião. Mantenham sua essência. É isso que a torna interessante. Naquela tarde, ele visitou o apartamento para verificar o progresso. Encontrou Luísa sentada na varanda, lendo. Seus cabelos, antes opacos, agora exibiam cachos bem definidos, com mechas grisalhas estrategicamente mantidas, conferindo-lhe um ar de sofisticação natural. Usava um vestido simples, mas elegante, que valorizava sua silhueta sem parecer ostensivo. Boa tarde, disse ele, observando-a com interesse genuíno.
Luísa ergueu os olhos do livro. Boa tarde. Veio inspecionar o investimento? O tom irônico não passou despercebido. Vim ver como está se adaptando. A prisão dourada, razoavelmente bem. Ela fechou o livro. Mas confesso que é estranho ter pessoas decidindo que roupas devo usar, como devo falar, e até mesmo que postura devo adotar. Marcelo sentou-se na cadeira ao lado dela. Vejo que continua mantendo seu espírito crítico. É o que me manteve. Sã nas ruas. Não vou abandoná-lo agora. Ele assentiu, respeitando sua franqueza. O que está lendo? Luísa mostrou a capa. Orgulho e Preconceito. Irônico, não? Uma história sobre casamentos arranjados e diferenças sociais. Nunca li. Ela ergueu as sobrancelhas genuinamente surpresa. Um homem educado como você? Sempre fui mais de números do que de letras. Não tenho paciência para romances. Isso explica muita coisa. Luísa se ajeitou na cadeira. Como? Estão os preparativos? Avançando. A cerimônia será pequena, apenas para a família e amigos próximos. Depois daremos uma entrevista exclusiva para a Veja, seguida de uma lua de mel em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha? Ela pareceu genuinamente entusiasmada pela primeira vez. Sempre quis conhecer. Marcelo sorriu levemente satisfeito, por ter acertado na escolha do destino. Partiremos no dia seguinte à cerimônia. Ficaremos 2 semanas. 2 semanas sozinhos? Ela mordeu o lábio. Será interessante. Teremos quartos separados, se preferir. Luísa deu uma risada breve. Relaxe, Marcelo. Não vou tentar seduzi-lo para transformar nosso acordo em algo permanente. Não sou personagem de filme da Globo. O comentário o deixou desconcertado. Não foi isso que quis dizer. Foi exatamente o que quis dizer. Ela inclinou-se para a frente. Mas não se preocupe. Entendo os parâmetros do nosso acordo. Sou a esposa de fachada, não a amante. O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma batida na porta. Era Cecília trazendo uma pasta com os últimos detalhes do casamento. Ah, que bom que estão juntos. Precisamos finalizar alguns pontos. Ela abriu a pasta sobre a mesa. Luísa, sobre o seu discurso no jantar de casamento... Já escrevi, interrompeu Luísa, tirando algumas folhas dobradas de dentro do livro. Prefiro usar minhas próprias palavras. Cecília lançou um olhar preocupado para Marcelo, que assentiu. Tudo bem, confio no seu julgamento. Nos dias que se seguiram, Marcelo se viu pensando em Luísa com mais frequência do que esperava. Havia algo nela, uma autenticidade rara em seu círculo social que o intrigava. Enquanto lidava com os últimos ajustes na empresa antes de se afastar para a lua de mel, pegou-se várias vezes distraído, relembrando fragmentos de suas conversas. O dia do casamento chegou, nublado e com uma garoa fina típica de São Paulo. A cerimônia aconteceu em uma capela histórica no Jardim Europa, decorada com simplicidade elegante, flores brancas, velas e um número reduzido de convidados, apenas 80 pessoas cuidadosamente selecionadas. Quando Luísa entrou, usando um vestido de noiva desenhado por um estilista brasileiro emergente, uma escolha deliberada para reforçar a narrativa de apoio à cultura nacional, um murmúrio de aprovação percorreu a capela. O vestido era simples, de renda e seda, valorizando sua silhueta sem excessos. Ela caminhava com uma segurança que surpreendeu os presentes, sem a timidez que muitos esperavam de alguém resgatado das ruas. Durante a troca de votos, Luísa olhou diretamente nos olhos de Marcelo, com uma intensidade que o fez esquecer momentaneamente que tudo aquilo era uma encenação. As palavras que ela pronunciou, embora parte do script pré-estabelecido, soaram estranhamente sinceras. A recepção foi realizada nos jardins de um hotel boutique em Cidade Jardim. Enquanto circulavam entre os convidados, Marcelo notou como Luísa se adaptava com surpreendente facilidade àquele ambiente. Conversava sobre arte, literatura e até mesmo economia com desenvoltura, deixando impressionados até os mais céticos entre seus amigos. Onde você a encontrou realmente?
Perguntou Sofia Mendonça, uma socialite que conhecia Marcelo há anos, enquanto observava Luísa conversar animadamente com um grupo de empresários. Já disse, na Praça da Sé. Sofia ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Por favor, Marcelo, aquela mulher tem mais classe e inteligência que metade das pessoas nesta festa. Você pode contar a história romantizada para a imprensa, mas não para mim. Antes que pudesse responder, foi chamado para os discursos. Após seu próprio discurso, ensaiado e polido por Cecília, foi a vez de Luísa. Ela se levantou, sem papel algum em mãos, e enfrentou a plateia de rostos curiosos. Muitos de vocês estão aqui hoje se perguntando quem sou eu, começou com voz clara e firme. A mendiga que conquistou o coração do magnata, a Cinderela dos tempos modernos, a história perfeita para os tabloides. Um silêncio tenso se instalou. Cecília, sentada próxima, enrijeceu visivelmente. A verdade é que sou apenas uma mulher, que conheceu de perto os extremos da vida, que aprendeu que a linha entre ter tudo e não ter nada é mais tênue do que imaginamos. Marcelo me encontrou em um momento em que eu havia perdido quase tudo, exceto minha dignidade e minha capacidade de observar o mundo com olhos críticos. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Marcelo. O que poucas pessoas sabem é que, antes de nos conhecermos, eu já o conhecia. Não pessoalmente, mas através das páginas dos jornais, dos comentários nas ruas, das conversas fragmentadas que ouvia enquanto as pessoas passavam por mim, me ignorando como se ignoram postes ou lixeiras. Eu o conhecia como o símbolo de um sistema que, para muitos, é cruel e excludente. O desconforto era palpável. Marcelo sentiu um frio na espinha, temendo onde aquele discurso iria parar. Mas então o conheci pessoalmente e descobri algo que as manchetes não mostram. Um homem complexo, capaz de gestos surpreendentes. Um homem que, apesar de todos os privilégios, carrega seus próprios fardos e dúvidas. Luísa ergueu a taça. Não estou aqui para fingir que nossa história é um conto de fadas tradicional. Estou aqui porque acredito que relações improváveis como a nossa podem construir pontes sobre abismos sociais que parecem intransponíveis. Estou aqui porque, contra todas as probabilidades, encontrei em Marcelo alguém disposto a enxergar além das aparências, além dos rótulos. E isso, meus amigos, é muito mais raro e precioso do que qualquer fortuna. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos hesitantes, que logo se transformaram em uma ovação calorosa. Cecília, visivelmente aliviada, sorriu e levantou sua taça. Marcelo, entretanto, permaneceu imóvel, processando as palavras de Luísa. Ela havia transformado uma mentira em algo que soava quase como uma verdade, algo com um propósito maior que simplesmente salvar sua reputação. Quando seus olhares se cruzaram novamente, ele viu algo diferente nos olhos dela. Não era apenas o desafio que notara no primeiro encontro, mas algo mais complexo, uma mistura de compreensão e expectativa, como se ela o desafiasse não apenas a manter a farsa, mas a torná-la real de alguma forma. Naquela noite, após os últimos convidados partirem, Marcelo e Luísa foram levados para a suíte presidencial do hotel, onde passariam. A noite antes de partirem para Fernando de Noronha, no elevador, um silêncio desconfortável pairava entre eles. Seu discurso, começou ele quebrando o silêncio, foi impressionante. Obrigada, respondeu ela. Simplesmente. Espero que tenha servido aos propósitos da sua estratégia de marketing. A frieza repentina o pegou desprevenido. Não foi apenas isso, foi sincero. Luísa o encarou. E isso o surpreende? Que eu possa ser sincera mesmo dentro desta farsa? O elevador chegou à cobertura antes que ele pudesse responder. Ao entrarem na suíte luxuosa, com vista para a cidade iluminada, Luísa caminhou até a janela, contemplando as luzes. É estranho, disse ela, mais para si mesma do que para ele. De lá de baixo, essas luzes parecem tão distantes, tão inacessíveis, como estrelas. Marcelo se aproximou mantendo uma distância respeitosa. E agora?
Agora percebo que são apenas lâmpadas. Algumas mais brilhantes, outras mais fracas, mas todas igualmente artificiais. Ela se virou para encará-lo. Amanhã começamos nossa lua de mel, Marcelo. Nossa grande performance. Está preparado? Havia algo em seu tom que o deixou desconfortável, como se ela estivesse vários passos à frente em um jogo cujas regras ele ainda tentava compreender. Acho que sim, respondeu incerto. Ótimo. Luísa sorriu, um sorriso que não alcançou completamente seus olhos, porque tenho a sensação de que será uma viagem muito mais reveladora do que você imagina. Fernando de Noronha recebeu o casal com um céu de azul intenso e águas cristalinas que pareciam desafiar a realidade. A casa alugada por Marcelo ficava em uma área isolada da ilha, com vista privilegiada para o mar e total privacidade. Elementos essenciais para uma lua de mel que, embora encenada, precisava parecer autêntica para os eventuais paparazzi, que certamente o seguiriam. A propriedade era luxuosa sem ser ostensiva, com design que privilegiava a integração com a natureza. Amplas janelas de vidro, madeira sustentável e uma piscina de borda infinita que se fundia visualmente com o oceano. O tipo de lugar que aparece em revistas de decoração e viagens exclusivas. É lindo, comentou Luísa, observando o pôr do sol da varanda no primeiro dia. Vestia um vestido leve de algodão, e seus cachos dançavam com a brisa marinha. Já tinha estado aqui antes. Marcelo, sentado em uma espreguiçadeira próxima com um drink na mão, assentiu. Algumas vezes, geralmente para conferências ou reuniões rápidas. Nunca tive tempo de realmente aproveitar a ilha. O homem que tem tudo, mas não tem tempo para desfrutar de nada, observou ela, com uma ponta de ironia. Clássico. E você? Perguntou ele, ignorando a provocação. Já tinha viajado muito antes da sua situação mudar? Luísa voltou-se para o oceano novamente. Sim, conheci vários países quando era mais jovem. Europa, principalmente. Depois alguns lugares na América Latina. Como escritora? Sim. Fazia coberturas de eventos culturais, festivais literários. Cheguei a morar em Barcelona por quase um ano. Havia uma nostalgia em sua voz que Marcelo não tinha ouvido antes. Por que parou de escrever? Um sorriso enigmático surgiu em seus lábios. Quem disse que parei? Antes que pudesse insistir na pergunta, o chefe contratado para a estadia anunciou que o jantar estava servido. A mesa na varanda estava impecavelmente arrumada, com velas e flores locais. O menu, preparado com ingredientes da ilha, incluía peixes frescos, frutos do mar e frutas tropicais. Durante o jantar, Marcelo observou como Luísa parecia perfeitamente à vontade naquele ambiente luxuoso. Seus modos à mesa eram impecáveis, sua conversa fluida e interessante. Nada nela sugeria que até algumas semanas atrás vivia nas ruas. Você me observa como se eu fosse um enigma a ser decifrado, comentou ela, enquanto saboreava a sobremesa. E não é? Somos todos, de certa forma. Você também é um enigma. Para mim, Marcelo. Eu sou um livro aberto. O que você vê é o que eu sou, um empresário bem-sucedido com um problema de imagem. Luísa riu, um som genuinamente divertido. Se acredita nisso, está enganando a si mesmo ainda mais do que tenta enganar o público com este casamento. A franqueza dela o desconcertava constantemente. Em seu mundo, as pessoas mediam palavras, escondiam intenções, navegavam em um oceano de subentendidos. Luísa era diferente, brutalmente honesta, mesmo quando a honestidade era desconfortável. O que acha que vê em mim, então? Perguntou genuinamente curioso. Ela o estudou por um momento, como se considerasse até onde deveria ir. Vejo um homem que construiu uma fortaleza ao redor de si mesmo, tão alta e tão espessa que nem mesmo você consegue mais sair. Vejo alguém que alcançou tudo o que a sociedade diz ser importante: dinheiro, poder, status, e ainda assim parece insatisfeito. Marcelo desviou o olhar, subitamente desconfortável. Análises psicológicas baratas não combinam com este vinho caro. Viu? Defesa por meio de sarcasmo. Clássico.
Ela tomou um gole de vinho. Mas tudo bem. Temos 2 semanas aqui. Talvez em algum momento você se sinta seguro o suficiente para uma conversa real. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina surpreendentemente agradável. Pela manhã, caminhadas pelas praias desertas ou trilhas ecológicas. À tarde, mergulhos em águas cristalinas ou momentos de leitura à beira da piscina. Luísa havia trazido uma pequena coleção de livros e passava horas absorta neles, fazendo anotações ocasionais em seu diário. No quarto dia, durante um mergulho na Baía dos Porcos, Marcelo observou Luísa nadando com desenvoltura entre peixes coloridos. Havia uma liberdade em seus movimentos, uma alegria genuína que o fez sorrir involuntariamente. Quando emergiram, sentaram-se nas pedras para descansar. Você parece feliz aqui, comentou ele. É difícil não ser feliz em um lugar assim. Ela passou os dedos pelos cabelos molhados. Mas sim, estou aproveitando. Seria tola se não aproveitasse esta oportunidade, independentemente das circunstâncias que a trouxeram. Pragmática. Realista. Algo que aprendi nas ruas. Aproveite o que a vida oferece hoje, porque amanhã tudo pode mudar. Marcelo ficou em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Como acabou nas ruas, Luísa? Alguém com sua inteligência, educação. Ela suspirou, olhando para o horizonte. A queda pode ser rápida, Marcelo, mais rápida do que se imagina. Depois de um momento de hesitação, continuou. Eu era uma escritora respeitada. Tinha publicado 3 livros, colaborava com jornais e revistas importantes. Tinha um apartamento em Pinheiros. Viajava regularmente. Não era rica, mas vivia confortavelmente. Ela fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. Então escrevi um livro que incomodou pessoas poderosas. Um livro sobre corrupção nos altos escalões, baseado em documentos vazados que recebi de uma fonte anônima. Quando foi publicado, a reação foi intensa. Marcelo sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a brisa marinha. Que tipo de reação? Processos judiciais, para começar. Acusações de difamação, de manipulação de fatos. Minha editora foi pressionada a retirar o livro de circulação. Depois vieram as ameaças, sutis no início, depois cada vez mais explícitas. Luísa olhou diretamente para ele. Tentei lutar. Reuni mais provas, dei entrevistas, busquei apoio de outros jornalistas, mas as pessoas que eu denunciava eram poderosas demais. Uma a uma, as portas foram se fechando. Editoras não aceitavam mais meus textos. Convites para eventos eram cancelados. Meu apartamento foi invadido 2 vezes. Não procurou a polícia? Ela deu uma risada amarga. Alguns dos envolvidos eram da polícia, ou tinham conexões lá. Cheguei a registrar boletins de ocorrência, mas nunca davam em nada. E sua família? Amigos? Meus pais já eram falecidos. Tenho uma irmã, mas nos afastamos anos antes por questões pessoais. Quanto aos amigos, alguns tentaram ajudar, mas a maioria se afastou. Ninguém quer se associar a alguém que virou alvo de pessoas poderosas. Marcelo absorvia cada palavra, tentando imaginar a trajetória que levou aquela mulher articulada e inteligente à situação em que a encontrara. O dinheiro acabou. Tive que vender tudo. O apartamento, móveis, roupas, livros. Aluguei quartos cada vez menores em bairros cada vez mais afastados, até que nem isso conseguia mais pagar. Ela respirou fundo. As ruas não eram o plano, obviamente. Mas quando não se tem alternativas. E o livro? Ainda existe? Algumas cópias sobreviveram, circulam clandestinamente. De vez em quando alguém me reconhece, geralmente estudantes ou ativistas. Mas para o grande público, é como se nunca tivesse existido. Marcelo a observava com um misto de admiração e incredulidade. Como conseguiu manter a sanidade, a dignidade? Escrevendo, ela apontou para o diário que sempre carregava. Todos os dias, não importa o que aconteça. É minha forma de processar o mundo, de manter algum controle sobre minha narrativa quando tudo mais foi tirado de mim. Naquela noite, após o jantar, Luísa trouxe seu diário para a varanda onde Marcelo tomava um conhaque, apreciando as estrelas.
Você disse que queria que eu lesse o que você escreve, comentou ele, observando-a se acomodar na cadeira ao lado. Sim, é parte do nosso acordo. Ela abriu o diário em uma página marcada. Este trecho escrevi ontem à noite, depois que você dormiu. Marcelo pegou o diário com cuidado, consciente do valor que aquele objeto simples tinha para ela. Sob a luz suave das lanternas da varanda, começou a ler. Há um oceano dentro dele que nunca foi navegado. Observo Marcelo quando ele pensa que não estou olhando. Os momentos de vulnerabilidade que surgem como relâmpagos em um céu nublado, rápidos demais para que os demais percebam, mas não para mim. Passei anos observando pessoas, decifrando os pequenos gestos que revelam o que as palavras escondem. Ele construiu sua vida em torno de números, planilhas, gráficos ascendentes, como se o sucesso pudesse ser medido apenas em dígitos. Mas há perguntas em seus olhos que nenhuma conta bancária pode responder. Perguntas sobre propósito, sobre significado. Perguntas que ele talvez nem saiba que está fazendo. Marcelo ergueu os olhos do diário, encontrando o olhar atento de Luísa. Você realmente me vê assim? Vejo o que está lá. Talvez coisas que nem você mesmo vê. Ele devolveu o diário, sentindo-se estranhamente exposto. Por que me mostrar isso? Porque este casamento, por mais artificial que seja em sua concepção, nos coloca em uma intimidade forçada. Estamos interpretando papéis, mas não podemos fingir 24 horas por dia. Em algum momento, vemos o outro como realmente é. Luísa inclinou-se para a frente. Quero propor algo. Durante estas 2 semanas, sempre que estivermos sozinhos, sem câmeras, ou olhares externos, sejamos honestos um com o outro. Sem personagens, sem fachadas. Apenas Luísa e Marcelo, 2 pessoas tentando entender o que a vida fez com elas. A proposta o pegou desprevenido. Por quê? Porque estou cansada de fingir. Passei os últimos anos sendo invisível e agora tenho que fingir ser alguém que não sou. É exaustivo. Ela fez uma pausa. E por que acho que você também? Está cansado de fingir, mesmo que talvez não perceba. Marcelo contemplou a proposta, sentindo uma mistura de apreensão e alívio. Parte dele queria recusar, manter as paredes que havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Outra parte, porém, ansiava por aquela oferta de autenticidade. Tudo bem, respondeu finalmente, sem fingimentos quando estivermos sozinhos. O sorriso que ela lhe deu foi diferente de todos os anteriores, mais suave, mais genuíno. Ótimo. Então, Marcelo Albuquerque, agora que concordamos em ser honestos, tenho uma pergunta. O que você realmente procura? Não estou falando de salvar sua empresa ou sua reputação. Estou falando de você, como pessoa. O que você quer da vida que ainda não conseguiu com todo o seu dinheiro e poder? A pergunta pairou entre eles, como uma entidade viva. Marcelo olhou para o céu estrelado, buscando uma resposta que não soasse banal ou ensaiada. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se considerar a pergunta com seriedade, sem as defesas habituais. Não sei, respondeu finalmente, com uma honestidade que surpreendeu a si mesmo. E talvez esse seja o problema. Na manhã do 8º dia em Fernando de Noronha, Marcelo acordou com o som de vozes vindas da varanda. Ainda sonolento, reconheceu a voz de Luísa, mas a outra, masculina e com um leve sotaque nordestino, era desconhecida. Intrigado, vestiu-se rapidamente e seguiu em direção às vozes. Ao chegar à varanda, encontrou Luísa conversando animadamente com um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e pele bronzeada pelo sol. Vestia roupas simples, mas limpas, e tinha um ar de tranquilidade que contrastava com a tensão que Marcelo sentiu imediatamente. Ah, você acordou, disse Luísa sorrindo. Marcelo, este é Antônio Cavalcante, um velho amigo. O homem levantou-se e estendeu a mão. Seu aperto era firme, seus olhos perspicazes. Finalmente conheço o famoso Marcelo Albuquerque. Luísa me falou muito sobre você. Marcelo retribuiu o cumprimento, tentando esconder sua surpresa e desconforto. Não sabia que estávamos esperando visitas. Não estávamos, respondeu Luísa com naturalidade.
Antônio me encontrou. Ele tem um talento especial para isso. Digamos que tenho bons contatos, explicou Antônio com um sorriso enigmático. Quando soube que Luísa estava em Noronha, não podia deixar de visitá-la, especialmente considerando que as circunstâncias. Havia algo no tom de Antônio que deixou Marcelo alerta. Aquele homem sabia sobre o acordo. Olhou para Luísa, que mantinha a expressão serena. Antônio e eu trabalhamos juntos por muitos anos, explicou ela. Ele era meu editor no jornal. Depois se tornou meu agente literário. Foi ele quem me ajudou a publicar meu livro mais controverso. Ah, então você é o responsável por Luísa ter acabado nas ruas? A pergunta saiu mais agressiva do que Marcelo pretendia. Em vez de se ofender, Antônio riu. Vejo que Luísa compartilhou parte de sua história com você. Interessante. Marcelo, interveio Luísa. Antônio foi uma das poucas pessoas que permaneceram ao meu lado quando tudo desmoronou. Ele perdeu o emprego na editora por se recusar a retirar meu livro de circulação. Marcelo sentiu-se subitamente envergonhado por sua hostilidade. Desculpe, foi indelicado da minha parte. Não se preocupe, respondeu Antônio, voltando a se sentar. Sua reação é compreensível. Um estranho aparece durante sua lua de mel. Qualquer marido ficaria desconfortável. O uso da palavra marido carregava uma ironia sutil, que não passou despercebida por Marcelo. Antônio veio me trazer algo importante, explicou Luísa, indicando uma pasta sobre a mesa. Alguns documentos que ele conseguiu recuperar para mim. Que tipo de documentos? Evidências, respondeu Antônio antes que Luísa pudesse falar. Provas que corroboram as denúncias que Luísa fez em seu livro. Documentos que, na época, foram descartados como falsificações ou especulações, mas que agora podem ser verificados. Marcelo sentou-se, sentindo-se cada vez mais desconfortável com o rumo da conversa. E por que trazer isso agora, durante nossa lua de mel? Luísa e Antônio trocaram olhares. Porque agora Luísa tem uma plataforma novamente, explicou Antônio. Como esposa de Marcelo Albuquerque, suas palavras têm peso. Pessoas que antes a ignoravam agora vão ouvi-la. Espera um momento, interrompeu Marcelo alarmado. Isso não fazia parte do nosso acordo. Nosso casamento é uma estratégia para reconstruir minha imagem, não para ressuscitar uma cruzada jornalística que quase custou a vida dela. A vida? Antônio ergueu as sobrancelhas. Interessante escolha de palavras. Então Luísa contou. Sobre as ameaças, sim, ela mencionou, respondeu Marcelo desconfortável. Mas provavelmente não contou todos os detalhes, continuou Antônio. Sobre como encontraram o corpo de nosso informante em um terreno baldio em Osasco, ou como o apartamento dela foi incendiado acidentalmente quando ela estava prestes a entregar mais evidências para a Polícia Federal. Marcelo olhou para Luísa, que mantinha o olhar fixo na mesa, suas mãos levemente trêmulas. Isso é verdade. Ela assentiu lentamente. Não contei tudo. Algumas memórias são difíceis. E vocês querem ressuscitar isso agora? Colocar Luísa em risco novamente? O risco nunca desapareceu completamente, respondeu Antônio. Mas agora a situação é diferente. Como esposa de um homem poderoso, Luísa tem proteção, visibilidade, e as pessoas que ela denunciou têm mais a perder atacando a senhora Albuquerque do que tinham atacando uma jornalista freelancer. Marcelo balançou a cabeça, incrédulo. Vocês estão usando nosso casamento como escudo. E você está usando Luísa como um acessório de relações públicas, respondeu Antônio calmamente. Não julgue nossas motivações sem examinar. Ai sua, senhor Albuquerque. Chega, vocês dois, interveio Luísa. Antônio, você já entregou o que veio entregar. Agradeço sua preocupação e seu esforço, mas as decisões sobre o que fazer com esses documentos são minhas. E Marcelo? Ela se virou para ele. Nosso acordo permanece como está. Não farei nada que comprometa sua imagem ou a estratégia que estabelecemos. Antônio levantou-se, reconhecendo a deixa para partir. Vou respeitar sua decisão, Luísa, como sempre fiz. Ele pegou um chapéu de palha que estava sobre a mesa. Mas lembre-se do que sempre disse, a verdade não prescreve. Eventualmente, encontra seu caminho. Após um abraço caloroso em Luísa e um aperto de mão formal em Marcelo, Antônio partiu,
deixando para trás um silêncio carregado de tensão. Desculpe por isso, disse Luísa finalmente. Não sabia que ele viria, mas não parece surpresa com o que ele trouxe. Ela suspirou. Antônio nunca desistiu do nosso trabalho. Mesmo quando eu tive que me afastar para sobreviver, ele continuou investigando, coletando provas, mantendo contato com fontes. E agora ele quer que você use seu novo status como minha esposa para retomar essa batalha. Ele quer justiça, como eu queria, como ainda quero, em algum nível. Luísa olhou para a pasta sobre a mesa. Mas entendo os termos do nosso acordo. Marcelo, não farei nada que o prejudique. Marcelo observou-a atentamente, percebendo a luta interna refletida em seus olhos. Pela primeira vez, viu claramente o sacrifício que ela estava fazendo. Não apenas ao fingir ser sua esposa, mas ao abandonar uma causa pela qual havia arriscado tudo. Quem eram essas pessoas que você denunciou? Perguntou, surpreendendo-se. Com seu próprio interesse. Luísa hesitou. Tem certeza de que quer saber? Sim. Se vamos manter nossa promessa de honestidade, preciso entender o que está em jogo para você. Ela assentiu, abrindo a pasta que Antônio havia trazido. De dentro tirou uma cópia desgastada de um livro intitulado Sombras do Poder. A rede que controla o Brasil. Na capa, o nome de Luísa Silva como autora. Meu terceiro e último livro, explicou ela. Começou como uma investigação sobre esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo construtoras e o mercado imobiliário em São Paulo. Mas à medida que escavava mais fundo, descobri conexões com políticos, juízes, empresários de alto escalão. Ela abriu o livro em uma página marcada, onde havia um diagrama mostrando conexões entre várias empresas e pessoas. Este homem aqui, apontou para um nome no centro do diagrama, é Eugênio Mendes, oficialmente um respeitado empresário do setor imobiliário, extraoficialmente o centro de uma rede de corrupção que movimenta bilhões. Marcelo sentiu um calafrio. Conhecia Eugênio Mendes, não pessoalmente, mas seus caminhos haviam se cruzado em eventos sociais e a Albuquerque Investimentos havia financiado alguns de seus projetos no passado. Seus empreendimentos são fachadas para lavagem de dinheiro, continuou Luísa. Dinheiro de propinas, de desvios de verbas públicas de contratos superfaturados. Ele tem conexões com pelo menos 3 governadores, dezenas de deputados e vários juízes em tribunais superiores. Marcelo folheou o livro, reconhecendo outros nomes. Pessoas com quem havia jantado, apertado mãos, feito negócios. O desconforto crescia em seu peito. Quando o livro foi publicado, a reação foi imediata. Processos por difamação, campanhas de descrédito contra mim, pressão sobre a editora. Em poucos meses, eu era retratada como uma jornalista irresponsável que havia fabricado uma conspiração para vender livros. E não havia ninguém que pudesse te apoiar, nenhuma instituição? Luísa. Sorriu tristemente. As instituições que deveriam me proteger estavam comprometidas, e as que não estavam tinham medo de se opor a pessoas tão poderosas. Marcelo continuou examinando o livro, absorvendo a extensão das denúncias e a meticulosidade da investigação de Luísa. Não era um trabalho amador ou sensacionalista, mas uma pesquisa sólida baseada em documentos, depoimentos e análises financeiras detalhadas. Isso é, ele buscou a palavra certa, impressionante, o trabalho que você fez aqui. Obrigada, respondeu ela com um pequeno sorriso. Foi a obra da minha vida, literalmente considerando o que custou. E o que Antônio trouxe agora? Que novas evidências são essas? Luísa pegou outro envelope da pasta. Documentos bancários, que confirmam transferências entre empresas fantasmas ligadas a Eugênio e contas no exterior, pertencentes a 3 juízes que arquivaram processos contra ele. Registros de reuniões secretas entre ele e políticos, que posteriormente aprovaram legislações que o beneficiaram diretamente. E... ela hesitou. Registros telefônicos que o conectam diretamente ao incêndio no meu apartamento. Marcelo sentiu o estômago afundar. A situação era muito mais grave do que imaginara inicialmente.
E o que você pretende fazer com isso? Luísa fechou a pasta lentamente. Honestamente, não sei. Parte de mim quer retomar a luta, usar essa nova plataforma que tenho como sua esposa para finalmente expor a verdade. Outra parte... Ela fez uma pausa. Outra parte está cansada. Cansada de lutar, de ser perseguida, de viver com medo. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som das ondas quebrando na praia abaixo. Marcelo observou Luísa, a força em seus olhos, contrastando com a vulnerabilidade em sua postura. Viu, pela primeira vez com clareza total, a complexidade da mulher com quem havia se casado. Não era apenas uma mendiga com passado interessante, mas uma guerreira ferida, uma mulher que havia sacrificado tudo por seus princípios. "O que você faria no meu lugar, Marcelo?" perguntou ela subitamente. A pergunta o pegou desprevenido. "Eu? Sim, se tivesse evidências de um esquema de corrupção que afeta todo o país, mas soubesse que expor essas evidências poderia te custar tudo, o que faria?" Marcelo refletiu sobre a pergunta, consciente de que sua resposta revelaria mais sobre si mesmo do que talvez estivesse preparado para mostrar. "Honestamente, provavelmente nada", admitiu finalmente. "Eu me convenceria de que não era minha luta, que não valia o risco, que outros poderiam fazer isso no meu lugar." Luísa assentiu sem julgamento em seu olhar. "E é por isso que estamos onde estamos, não é? Você construindo impérios e eu morando nas ruas. Nossas escolhas nos definem para o bem ou para o mal." Aquelas palavras atingiram Marcelo com uma força que ele não esperava. Viu-se refletido nos olhos dela, não como o poderoso CEO, o homem de sucesso que o mundo conhecia, mas como alguém que havia feito escolhas seguras, que havia prosperado dentro de um sistema sem jamais questioná-lo. "Não é tarde para fazer escolhas diferentes", disse ela quase em um sussurro. Antes que Marcelo pudesse responder, o celular dele tocou. Era Cecília, lembrando-o do jantar que estava marcado para aquela noite com um influente blogueiro de viagens que, coincidentemente, estava na ilha e havia pedido para conhecer o casal recém-casado. "A vida real chama", comentou Marcelo ao desligar. "Temos que voltar a nossos papéis." Luísa assentiu, guardando o livro e os documentos na pasta. "Sim, temos um espetáculo para manter." Enquanto ela se retirava para se preparar para o jantar, Marcelo permaneceu na varanda, contemplando o oceano. As revelações daquela manhã haviam abalado suas certezas, forçando-o a questionar não apenas o sistema em que operava, mas seu próprio papel dentro dele. A visita de Antônio havia trazido mais do que documentos incriminadores. Havia trazido perguntas que Marcelo nunca havia se permitido fazer. E agora, no silêncio daquela varanda com vista para o mar, ele se perguntava se estava preparado para as respostas. Os dias seguintes transcorreram em um equilíbrio delicado entre os momentos públicos, onde interpretavam o papel de casal apaixonado, e os momentos privados, marcados por conversas cada vez mais profundas. A visita de Antônio havia removido a última barreira entre eles, trazendo à tona questões que transcendiam o acordo comercial que os unia. Na manhã do 12º dia em Fernando de Noronha, Marcelo recebeu uma ligação inesperada de sua irmã Beatriz. "Marcelo, preciso da sua ajuda", disse ela com a voz trêmula. "Júlia está com febre alta há 2 dias. O médico daqui disse que pode ser dengue. Preciso levá-la para São Paulo, mas todos os voos estão lotados por causa de um festival que está acontecendo na ilha." Júlia, sobrinha de Marcelo, tinha apenas 6 anos e era o centro do universo de Beatriz, mãe solo, desde que o marido a abandonara durante a gravidez. As duas estavam passando férias em uma ilha menor, próxima a Fernando de Noronha. "Fica calma", respondeu Marcelo, sentindo a urgência na voz da irmã. "Vou mandar o jato particular buscar vocês. Deve chegar em poucas horas." Luísa, que ouvia a conversa da varanda, aproximou-se quando Marcelo desligou, visivelmente preocupado. "Sua sobrinha está doente?" "Sim, parece grave. Beatriz está em pânico." Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Luísa já havia identificado como sinal de sua ansiedade. "Vou mandar o piloto buscá-las e trazê-las para cá. De Fernando de Noronha é mais fácil conseguir um voo para o continente." "Quando elas chegam?"
Em 3 ou 4 horas, se tudo der certo. Luísa assentiu. Vou preparar o quarto de hóspedes e ver com o chefe o que podemos oferecer para uma criança doente. A eficiência e praticidade com que ela assumiu a situação surpreenderam Marcelo. Enquanto ele fazia ligações para arranjar o transporte, Luísa organizava a casa para receber uma criança enferma, solicitando ao staff chás medicinais, sopas leves e verificando a temperatura do ar-condicionado nos quartos. Quando Beatriz e Júlia finalmente chegaram, a menina estava febril e letárgica. Beatriz, normalmente composta e elegante, parecia ter envelhecido anos em poucos dias, com olheiras profundas e o rosto marcado pela preocupação. Obrigada por nos ajudar, disse ela, abraçando o irmão. Então notou Luísa que se mantinha discretamente a alguns passos atrás. Você deve ser Luísa. Desculpe invadir sua lua de mel assim. Não se preocupe com isso, respondeu Luísa, com um sorriso gentil. Vamos cuidar da Júlia. O quarto está pronto com temperatura controlada e já pedi algumas refeições leves que podem ajudá-la a se recuperar. Beatriz olhou para a cunhada com uma mistura de surpresa e gratidão. Claramente, não era o que esperava da mendiga com quem seu irmão havia se casado em um arranjo que toda a família sabia ser artificial. Luísa guiou Beatriz e Júlia até o quarto preparado, enquanto Marcelo acompanhava o piloto com as malas. Quando voltou, encontrou Luísa sentada na cama ao lado de Júlia, aplicando compressas frias em sua testa enquanto contava uma história em voz baixa e melodiosa. Beatriz observava da poltrona ao lado, com uma expressão de alívio, ao ver a filha finalmente relaxada após dias de agitação febril. Onde aprendeu a fazer isso? Perguntou Marcelo mais tarde, quando deixaram mãe e filha descansando. Nas ruas você aprende a cuidar dos outros, respondeu Luísa simplesmente. Tive uma amiga que pegou pneumonia durante um inverno particularmente rigoroso. Nos abrigamos em uma ocupação abandonada e cuidei dela por semanas, improvisando com o que tínhamos. Aquela noite, enquanto jantavam na varanda, Beatriz se juntou a eles, deixando Júlia dormindo sob o efeito de antitérmicos. Ela está melhor, informou, servindo-se de uma taça de vinho. A febre baixou um pouco. Obrigada pelos cuidados. Luísa, não esperava que uma ex-moradora de rua soubesse cuidar de uma criança doente? Completou Luísa, com um sorriso que suavizava a acidez da observação. Beatriz corou. Desculpe, não quis ser preconceituosa. É só que... Bem, Marcelo nos contou tão pouco sobre você e as circunstâncias do casamento foram tão... incomuns. Não. Se preocupe, respondeu Luísa. Entendo a surpresa. Nem eu mesma esperava estar aqui em uma casa luxuosa em Fernando de Noronha, cuidando da sobrinha do meu marido. O termo marido pairou no ar por um momento, carregado de ironia que apenas Marcelo e Luísa compreendiam completamente. A conversa fluiu para temas mais leves, com Beatriz revelando-se mais relaxada e aberta do que Marcelo esperava. Sua irmã, sempre tão crítica e protetora, parecia genuinamente impressionada com Luísa. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, um grito de Beatriz quebrou a tranquilidade. Correram para o quarto e encontraram Júlia convulsionando na cama, os olhos revirados, o corpo sacudindo, em espasmos violentos. — Meu Deus, o que está acontecendo? Gritou Beatriz, paralisada de terror. Marcelo congelou, sem saber como reagir. Foi Luísa quem assumiu o controle da situação. Com movimentos rápidos e precisos, virou Júlia de lado, afastou objetos que poderiam machucá-la e começou a dar instruções. Marcelo, ligue para o médico da ilha, explique a situação. Diga que precisamos de uma ambulância com urgência. Beatriz, me ajude a manter ela de lado para que não se engasgue. Não tente segurar seus movimentos, apenas proteja a cabeça. Enquanto Marcelo corria para fazer a ligação, Luísa permaneceu ao lado de Júlia, monitorando a duração da convulsão e verificando constantemente se a menina conseguia respirar adequadamente. Quando os espasmos finalmente cessaram, após o que pareceu uma eternidade, Luísa checou os sinais vitais da criança.
A convulsão parou, mas ela precisa de atendimento médico urgente, disse para Beatriz, que chorava silenciosamente. Provavelmente foi causada pela febre alta, mas precisamos descartar outras possibilidades. Marcelo retornou ao quarto, pálido. A ambulância está a caminho. O hospital aqui é pequeno, mas tem uma unidade de emergência pediátrica. Nos minutos angustiantes que se seguiram, Luísa manteve a calma, orientando Beatriz e Marcelo sobre o que dizer aos médicos, quais sintomas Júlia havia apresentado nos últimos dias e como a convulsão havia se manifestado. Quando a ambulância chegou, Luísa recusou-se a ficar para trás. Vou com vocês, disse, com uma firmeza que não admitia contestação. Conheço os protocolos médicos para casos como este. Posso ajudar. No pequeno hospital da ilha, enquanto Júlia passava por exames, Beatriz finalmente perguntou o que estava em sua mente desde a manhã. Como você sabia o que fazer? Durante a convulsão, você agiu como uma profissional. Luísa hesitou, trocando um olhar rápido com Marcelo antes de responder. Fui voluntária em um projeto de saúde comunitária, por alguns anos antes de tudo mudar na minha vida. Lidávamos com emergências médicas em comunidades sem acesso adequado à saúde. Mais uma peça do quebra-cabeça, que era Luísa Silva, se encaixava para Marcelo. Cada revelação sobre seu passado apenas aumentava sua admiração por ela. Médico retornou com notícias que trouxeram alívio parcial. A convulsão havia sido causada pela febre alta, um quadro conhecido como convulsão febril, comum em crianças. Não havia danos neurológicos, mas Júlia precisaria permanecer internada por pelo menos 48 horas para controle da febre e hidratação intravenosa. Um de vocês pode ficar com ela no quarto, informou o médico. Temos acomodações limitadas, então apenas uma pessoa. Eu fico, disse Beatriz imediatamente. Nós voltaremos para a casa e traremos roupas e o que mais vocês precisarem, ofereceu Marcelo. Quando retornaram ao hospital horas mais tarde, com uma mala contendo itens essenciais para Beatriz e Júlia, encontraram a menina acordada, ainda febril, mas consciente, enquanto Beatriz lia uma história para ela. Tia Luísa, exclamou Júlia ao vê-los, surpreendendo a todos com a familiaridade do tratamento. A mamãe disse que foi você quem me ajudou quando eu fiquei doente. Luísa sorriu, aproximando-se da cama. E você já está muito melhor, vejo. Logo, logo, vai poder voltar a brincar na praia. Você volta para ler histórias para mim? A mamãe disse que você conta as melhores histórias. Claro que volto, prometeu Luísa, trocando um olhar de compreensão com Beatriz. Quando saíram do quarto, para dar privacidade à mãe e filha, Marcelo parou Luísa no corredor. Tia Luísa, as melhores histórias? Parece que você conquistou minha sobrinha e minha irmã em tempo recorde. Luísa deu de ombros, mas não conseguiu esconder um sorriso satisfeito. Crianças são boas juízas de caráter. E quanto a Beatriz, digamos que compartilhamos mais do que ela imagina. Como assim? Somos mulheres que enfrentaram adversidades, cada uma à sua maneira. Ela como mãe solo, eu nas ruas. Há uma resiliência comum aí, um entendimento sem palavras. Nos 2 dias seguintes, estabeleceram uma rotina de visitas ao hospital. Enquanto Beatriz descansava um pouco, Luísa ficava com Júlia contando histórias que a menina adorava. Contos de princesas que salvavam reinos, de meninas corajosas que enfrentavam monstros, histórias muito diferentes das fadas tradicionais que Júlia conhecia. Marcelo observava aquela interação com uma mistura de fascínio e confusão. A mulher que contava histórias para sua sobrinha, que havia agido com tanta competência durante uma emergência médica, que conversava de igual para igual com sua irmã, parecia cada vez mais distante da imagem da mendiga que havia concordado em se casar com ele por dinheiro. Na noite antes da alta hospitalar de Júlia, enquanto jantavam na varanda da casa, Marcelo finalmente expressou o que estava em sua mente. Você continua me surpreendendo. Luísa ergueu os olhos do prato. Como assim? A forma como lidou com toda esta situação, a convulsão de Júlia, o hospital, o apoio a Beatriz, você age como se tivesse feito isso a vida toda. De certa forma fiz, respondeu ela após um momento de reflexão.
Cuidar dos outros, improvisar em situações de crise, manter a calma quando tudo parece desmoronar. Essas são habilidades que desenvolvi muito antes de viver nas ruas. Como jornalista investigativa, frequentemente me encontrava em situações perigosas ou imprevistas. Ela fez uma pausa, tomando um gole de vinho, e nas ruas essas habilidades foram refinadas. Quando você não tem a segurança de paredes, de fechaduras, de um telefone para chamar ajuda, aprende a confiar em seus instintos, a agir rapidamente, a se adaptar. Ainda assim, você poderia ter se mantido distante. Este drama familiar não fazia parte do nosso acordo. Luísa o estudou por um momento, como se considerando quanto deveria revelar. Não consigo ver uma criança sofrendo e não fazer nada, Marcelo. Não consigo ver alguém em necessidade e virar as costas. Isso não tem nada a ver com o nosso acordo ou com o papel que estou interpretando. É quem eu sou. Aquelas palavras simples atingiram Marcelo profundamente. Era uma honestidade crua, desprovida de cálculo ou pretensão. Pela primeira vez, talvez, ele estava vendo Luísa completamente sem máscaras, não a mendiga, não a esposa de fachada, não a jornalista caída em desgraça, mas a essência da mulher por trás de todas essas facetas. E é por isso que você arriscou tudo pelo seu livro? Por não conseguir virar as costas para as injustiças que descobriu? Sim, respondeu ela simplesmente. Mesmo sabendo que o preço seria alto. Mesmo quando todos me diziam para recuar, para pensar em mim mesma primeiro. Não sei se teria essa coragem, admitiu Marcelo. Todos temos escolhas a fazer, Marcelo. A cada dia, a cada momento. O que define nosso caráter não são as grandes decisões dramáticas, mas a soma de todas essas pequenas escolhas cotidianas. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo toque do celular de Marcelo. Era Beatriz, informando que Júlia dormiria a noite toda e que ela também tentaria descansar. Sabe, disse Marcelo ao desligar, quando propus este casamento, achava que estava oferecendo a você uma saída das ruas, uma oportunidade de recomeçar. Mas cada vez mais tenho a sensação de que talvez seja você quem está me oferecendo algo muito mais valioso. E o que seria? Uma perspectiva diferente, um olhar que enxerga além das aparências, além dos números, além do sucesso medido, em zeros na conta bancária. Luísa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Talvez seja isso que ambos estávamos procurando, sem saber. Não apenas uma transação comercial, mas uma troca real de experiências, de visões de mundo. Quando se retiraram para dormir, em quartos separados como haviam mantido durante toda a estadia, Marcelo sentiu uma inquietação que não conseguia nomear. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente, desafiando convicções que ele havia considerado inabaláveis por tanto tempo. Deitado na escuridão, refletiu sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. O que começara como uma estratégia calculada de relações públicas estava se transformando em algo muito mais complexo e significativo. E no centro dessa transformação estava Luísa, a mulher que ele havia resgatado das ruas, mas que, de maneiras sutis e profundas, parecia estar resgatando-o também. O retorno a São Paulo ocorreu em meio a uma tempestade, tanto literal quanto metafórica. O avião particular de Marcelo enfrentou turbulência durante quase todo o trajeto, um prenúncio do que os aguardava na cidade. Enquanto o jatinho descia no aeroporto de Congonhas, Cecília os esperava com notícias urgentes. Assim que pisaram na pista, foram recebidos por ela, visivelmente tensa. Não tínhamos como prever isso, disse entregando a Marcelo um tablet com manchetes de diversos portais de notícias. Estourou enquanto vocês estavam incomunicáveis no hospital. Marcelo sentiu o sangue gelar ao ler a manchete principal. Esposa de Marcelo Albuquerque, é autora de livro que denunciou esquema de corrupção envolvendo parceiros de negócios do empresário. Luísa, lendo por cima de seu ombro, empalideceu. Como descobriram? Alguém vazou para a imprensa, respondeu Cecília. Não sabemos quem, mas a conexão foi feita. E agora todos estão resgatando seu livro, suas denúncias. Está viralizando. No carro blindado que os levava do aeroporto para o apartamento de Marcelo, o silêncio era pesado.
Cecília os atualizava sobre a repercussão. Jornalistas acampados na porta do prédio, pedidos de entrevistas chegando aos montes, ações da Albuquerque Investimentos oscilando freneticamente enquanto o mercado tentava entender as implicações das revelações. É um pesadelo de relações públicas, concluiu ela. Precisamos de uma estratégia imediatamente, talvez um comunicado negando o conhecimento prévio do livro, distanciando a Albuquerque Investimentos das empresas mencionadas. Não, interrompeu Marcelo, surpreendendo tanto Cecília quanto Luísa. Não vamos negar nada. Como assim? Cecília o encarou incrédula. Marcelo, isso pode destruir tudo o que construímos nas últimas semanas. A imagem cuidadosamente reconstruída. A imagem construída em uma mentira, completou ele com uma clareza que surpreendeu a si mesmo. Estou cansado de mentiras, Cecília. De meias-verdades, de manipulações estratégicas. Luísa o observava atentamente. Uma mistura de surpresa e algo mais, talvez esperança, em seus olhos. O que está sugerindo, então? Perguntou Cecília, tentando manter a compostura profissional. Quero uma coletiva de imprensa. Amanhã. Vou falar pessoalmente sobre isso. Sem um comunicado preparado, sem uma estratégia de contenção de danos, isso é suicídio corporativo, Marcelo. Talvez, respondeu ele calmamente. Ou talvez seja exatamente o que precisamos fazer. Quando chegaram ao apartamento, um duplex na cobertura de um dos edifícios mais exclusivos de São Paulo, encontraram, como previsto, um batalhão de jornalistas aguardando. Graças ao acesso pela garagem e à segurança reforçada do prédio, conseguiram entrar sem serem vistos. Uma vez no apartamento, Luísa dirigiu-se imediatamente à varanda, observando a cidade que tanto tempo a havia ignorado e que agora parecia ansiosa por sua história. Você não precisa fazer isso, disse ela quando Marcelo se juntou a ela. Pode me descartar, dizer que foi enganado, que não sabia do meu passado. Salvaria sua empresa. À custa da verdade, ele balançou a cabeça. Não, já fiz escolhas assim antes, priorizando negócios sobre princípios. Não quero mais viver dessa forma. Luísa o estudou atentamente, como se tentasse determinar a sinceridade de suas palavras. O que mudou? Você, respondeu ele simplesmente. Conhecer você. Ver como manteve sua integridade mesmo quando custou tudo. Como ajudou Júlia sem hesitar, como enfrenta a vida com honestidade, mesmo quando seria mais fácil se comprometer. Ela sorriu, um sorriso suave, mas cheio de emoção contida. 2 semanas atrás, você me via como uma estratégia de marketing. E você me via como um bilionário sem escrúpulos. As pessoas mudam, Luísa. Ou talvez apenas redescubram partes de si mesmas que haviam esquecido. Naquela noite, enquanto Cecília trabalhava freneticamente nos preparativos para a coletiva, contra sua melhor recomendação profissional, Marcelo e Luísa sentaram-se na biblioteca do apartamento, planejando o que diriam. Se você realmente quer fazer isso, disse Luísa, precisa entender todas as implicações. Algumas das pessoas que denunciei têm conexões com sua empresa. Negócios conjuntos, investimentos compartilhados. Eu sei, respondeu Marcelo. Já pedi uma auditoria completa. Quero saber exatamente onde estamos vulneráveis, que projetos precisamos abandonar, que relações precisamos cortar. Isso pode custar bilhões. Provavelmente, ele deu de ombros, com uma indiferença que surpreendeu a ambos. Mas ainda terei o suficiente para viver confortavelmente e para financiar coisas que realmente importam. Como o quê? Como uma fundação dedicada a apoiar jornalismo investigativo independente, respondeu ele, observando a reação dela. Ou um fundo para ajudar pessoas em situação de rua a reconstruírem suas vidas, ou ambos. Os olhos de Luísa brilharam, com emoção contida. Você está falando sério. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Na manhã seguinte, o auditório da Albuquerque Investimentos estava lotado. Jornalistas de todos os veículos importantes do país, e alguns internacionais, aglomeravam-se para o que prometia ser uma das coletivas de imprensa mais significativas do ano. Quando Marcelo e Luísa entraram, lado a lado, um silêncio expectante caiu sobre a sala.
Ele vestia um terno simples, sem gravata, uma escolha deliberada para sinalizar uma mudança de postura. Ela usava um vestido azul marinho, profissional, mas elegante, os cabelos cacheados com mechas grisalhas emoldurando seu rosto determinado. Marcelo ajustou o microfone e encarou a multidão de jornalistas. Bom dia. Agradeço a presença de todos. Sei que há muitas perguntas sobre as recentes revelações a respeito do passado de minha esposa, Luísa Silva Albuquerque. Estamos aqui para respondê-las com total transparência. Ele fez uma pausa, olhando brevemente para Luísa, que assentiu encorajadoramente. Primeiro, quero confirmar que sim, Luísa é a autora do livro Sombras do Poder, que denunciou um esquema de corrupção envolvendo figuras importantes do cenário empresarial e político brasileiro. E sim, alguns dos nomes mencionados em seu livro tiveram ou ainda têm relações comerciais com a Albuquerque Investimentos. Um burburinho percorreu a sala. Segundo, quero deixar claro que conhecia a história de Luísa antes de nos casarmos. Não fui enganado, não fui manipulado. Ao contrário, fui profundamente inspirado por sua coragem e integridade. Luísa o olhou surpresa pela declaração pública que divergia do script que haviam ensaiado. Marcelo prosseguiu, sua voz ganhando força e convicção. Por anos operei dentro de um sistema que privilegia lucros sobre princípios, que celebra o sucesso financeiro sem questionar os meios para alcançá-lo. Construí um império seguindo essas regras não escritas, fechando os olhos para práticas que, se não eram ilegais, certamente navegavam em águas moralmente turvas. Ele respirou fundo. Conhecer Luísa, não apenas sua história, mas a pessoa extraordinária que ela me fez questionar esse sistema, questionar minhas próprias escolhas. E hoje estou aqui para anunciar algumas mudanças fundamentais. Os flashes das câmeras intensificaram-se, capturando o momento que todos sentiam ser histórico. Primeiro, a Albuquerque Investimentos está iniciando hoje uma auditoria completa e independente de todos os seus negócios, com especial atenção aqueles que envolvem empresas ou indivíduos mencionados no livro de Luísa. Todos os resultados serão públicos e todas as relações comerciais problemáticas serão encerradas, independentemente do custo financeiro. Cecília, assistindo do fundo da sala, parecia prestes a desmaiar. Ricardo, o diretor jurídico, tomava notas freneticamente. Segundo, estou anunciando a criação da Fundação Silva Albuquerque, com um fundo inicial de R$500 milhões, dedicada a duas frentes principais: apoio ao jornalismo investigativo, independente e programas de reintegração social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Luísa não conseguiu conter uma lágrima que deslizou silenciosamente por seu rosto. E terceiro, Marcelo fez uma pausa, olhando diretamente para Luísa. Quero anunciar que nosso casamento, que começou como uma estratégia de relações públicas, sim, estou admitindo isso publicamente, transformou-se em algo muito mais verdadeiro e significativo do que jamais imaginei possível. Um suspiro coletivo percorreu o auditório. Luísa o olhava com os olhos arregalados, sem conseguir disfarçar sua surpresa. Luísa me ensinou o valor da coragem, da integridade, da persistência, diante de adversidades que teriam quebrado pessoas mais fracas. E por isso hoje, diante de todos vocês, quero fazer algo que não fiz propriamente na primeira vez. Para o choque de todos, inclusive Luísa, Marcelo ajoelhou-se diante dela, pegando sua mão. Luísa Silva, você me daria a honra de ser minha esposa? Não por contrato, não por estratégia, mas porque, contra todas as probabilidades, em meio a uma farsa, encontramos algo verdadeiro? Por um momento que pareceu eterno, o auditório inteiro conteve a respiração. Luísa olhava para Marcelo, lágrimas agora fluindo livremente. Quando falou, sua voz era baixa, mas firme, com uma condição. Marcelo, ainda ajoelhado, assentiu. Qualquer coisa. Que continuemos sempre honestos um com o outro, mesmo quando a verdade for inconveniente ou dolorosa.
Que este compromisso com a verdade que estamos assumindo hoje perante todos se estenda para cada aspecto de nossas vidas. Prometo, respondeu ele, com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. Então sim, disse Luísa, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu aceito. A sala explodiu em aplausos e flashes. Jornalistas se levantavam, alguns até mesmo enxugando lágrimas discretas. A história do bilionário e da mendiga havia acabado de ganhar um capítulo que ninguém, nem mesmo os protagonistas, havia previsto. Nos dias e semanas que se seguiram, a tempestade midiática continuou, mas com um tom completamente diferente do esperado. A história de Luísa foi resgatada, seu livro reeditado, e rapidamente tornou-se um best-seller. As denúncias que ela havia feito anos antes finalmente receberam a atenção que mereciam, resultando em investigações oficiais e na queda de figuras importantes do cenário empresarial e político. A Albuquerque Investimentos sofreu, como esperado, perdas significativas. Alguns investidores retiraram seu capital. Projetos foram cancelados, parcerias desfeitas. Mas, surpreendentemente, novos investidores surgiram, atraídos pela postura ética e transparente que a empresa agora adotava sob a liderança de Marcelo e com a consultoria de Luísa. A Fundação Silva Albuquerque rapidamente tornou-se uma força transformadora, financiando reportagens investigativas que de outra forma não teriam recursos para serem realizadas e criando programas inovadores de apoio a pessoas em situação de rua, com foco especial em educação e reintegração no mercado de trabalho. 6 meses após a famosa coletiva de imprensa, Marcelo e Luísa renovaram seus votos em uma cerimônia íntima na mesma praia, em Fernando de Noronha, onde haviam passado sua lua de mel. Apenas familiares e amigos próximos estavam presentes, incluindo Antônio, que serviu como padrinho, e Júlia, completamente recuperada como daminha de honras. Na recepção, realizada na mesma casa que haviam alugado antes, Beatriz ergueu sua taça para um brinde. A Luísa, disse ela com emoção na voz, a mulher que não apenas salvou minha filha, mas também meu irmão, que nos ensinou que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou ações, mas na coragem de viver de acordo com nossas convicções, mesmo quando o preço é alto. Luísa, radiante em um vestido simples, mas elegante, olhou para Marcelo, ao seu lado. E a Marcelo, acrescentou ela ao brinde, o homem que teve a coragem de questionar tudo o que lhe haviam ensinado sobre sucesso e valor, que escolheu um caminho mais difícil, mas infinitamente mais gratificante. Mais tarde, quando os convidados já haviam se retirado, o casal caminhou pela praia sob o luar. O mesmo oceano, as mesmas estrelas que haviam testemunhado o início de sua jornada juntos, agora iluminavam um caminho completamente diferente do que haviam imaginado. Se alguém me dissesse há um ano que eu acabaria verdadeiramente apaixonado pela mulher que contratei para um casamento de fachada, começou Marcelo balançando a cabeça em descrença. E se alguém me dissesse que o bilionário arrogante que me abordou na Praça da Sé acabaria se tornando um dos maiores defensores de justiça social e transparência corporativa no país, complementou Luísa rindo. Eles pararam contemplando o oceano que se estendia infinito à sua frente. Sabe o que mais me impressiona? Disse Marcelo, abraçando-a pela cintura. Como pequenas escolhas podem mudar tudo. Se eu não tivesse concordado com aquele plano absurdo de me casar com uma mendiga, se eu não tivesse decidido aceitar sua proposta maluca, se não tivéssemos prometido ser honestos um com o outro durante a lua de mel, se Júlia não tivesse ficado doente, me dando a chance de mostrar outra face de quem sou. Marcelo olhou nos olhos de Luísa, aqueles mesmos olhos desafiadores que o haviam intrigado desde a primeira fotografia que vira dela. A vida é feita de escolhas, como você sempre diz, e estou grato por cada escolha que nos trouxe até aqui. Mesmo as que custaram alguns bilhões, provocou ela com um sorriso maroto. Especialmente essas, respondeu ele sério, porque me trouxeram algo que dinheiro nenhum pode comprar. O quê? Propósito, paz interior. E você, é claro. Ele se
Beijaram sob o céu estrelado de Fernando de Noronha, enquanto as ondas suavemente banhavam a areia da praia. Dois mundos que jamais deveriam ter se encontrado, unidos agora por algo muito mais forte e duradouro do que qualquer contrato. Um amor nascido da honestidade, do respeito mútuo e da coragem de escolher o caminho mais difícil quando seria tão fácil seguir a corrente. E naquela noite, enquanto a ilha dormia ao redor deles, Marcelo e Luísa reescreveram juntos o final de uma história que havia começado como uma farsa, mas que se transformara na mais autêntica das verdades.